Olá pessoal, dando continuidade aqui ao sistema de registro de ponto, o que nós temos aqui tem a tela de login. Se a gente está aqui no caso de digitar o nome do usuário cadastrado, que seria o admin, ele apresenta uma tela onde aparece o nome e o cargo da pessoa. São algumas informações que a gente colocou aqui para mostrar a demonstração de como fazer a visualização, né? Agora, a gente podia fazer uma página para atualizar esses dados do funcionário. Se eu voltar aqui na página index.jcp, eu tenho aqui a parte do else, né, que é onde você faz a obtenção dos dados. E ele tem uma chamada aqui para esse servlet, que seria uma chamada para um servlet, que não foi implementado ainda, onde ele passa um código de funcionário. Mas olhando aqui no sistema, já tem essa página aqui onde mostra as informações do funcionário, que seria a confirmação, né, do cadastramento. O que eu vou fazer? Eu vou alterar essa página aqui que tem esse trecho para poder fazer o formulário. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, entrar aqui nas propriedades no rename para copiar o nome, para evitar erro de digitação. Venho aqui no index. O que eu vou fazer? Essa parte que a gente tem atualizar o funcionário, eu vou alterar para chamar a própria página de cadastro e vou colocar cadastros de funcionário.jcp. E continuo passando o código do funcionário como parâmetro para a próxima tela. Então, e o restante da página deixa igual aqui. Não preciso modificar em nada. Bom, na hora que eu venho aqui na página do cadastro funcionário, o que eu tenho? Ele já recebe, como atributo de um servlet, os dados de um objeto funcionário. Mas em compensação, quando vem no JCP, não tem como passar essa informação. Ela vai vir de um outro modo. Então, voltando na página index.jcp, o que eu faço aqui? Nesse linkzinho aqui, onde tem a chamada para o cadastro funcionário, eu vou acrescentar uma variável onde vou definir uma ação. Então, eu venho aqui e coloquei a ação igual a atualizar, que vai ser um parâmetro que, junto com o código do funcionário, vai querer indicar que eu estou atualizando as informações desse funcionário. Então, quando eu venho aqui na página do cadastro de funcionário, eu vou tratar o recebimento desse parâmetro e dos outros dois. Tá legal? Então, eu vou escrever aqui o código, vou acelerar o vídeo e depois eu explico o que foi feito. Tem aqui o código final. O que é que foi feito? Eu declarei o objeto func, que é do tipo funcionário, igual a null. Aqui na primeira parte, na primeira linha. Fiz essa declaração na primeira linha e coloquei ele como sendo igual a null. Depois, o que eu fiz? Eu estou fazendo uma verificação através do comando request.getParameter. Eu estou verificando se essa ação do funcionário é igual a null. Que na hora que ele foi fazer a chamada aqui do index dentro da página aqui da página index.jcp, ele vai passar aqui a chamada do request, passar o código do funcionário e essa ação como atualizar. Se essa ação aqui, o que eu estou verificando aqui na verdade, se esse parâmetro existe. Se ele for igual a null, quer dizer que ele não existe. Então essa chamada veio do servlet, que já está passando todas as informações do funcionário, e o objeto vem pela seção como null. Se a ação existir esse parâmetro, significa que eu já tenho acesso também ao código do funcionário. Aqui no caso, o que eu preciso? Vou inicializar ele pegar no banco de dados, só que eu tenho que fazer o endereçamento do facade, que faz a chamada dele. Então eu coloco lá a instrução aqui do initial context, que é igual a new initial context, e embaixo eu ponho aqui o nome do facade, que seria funcionário ff, igual esse comando aqui do funcionário facade, ctx lookup. Ele vai procurar esse facade no servidor. Uma forma mais simples de você encontrar esses nomes que tem aqui, que é o nome da localização, seria a forma como ele está localizado dentro do servidor. E na hora que ele localizou o serviço, eu posso fazer a chamada func igual ff.find. Ele vai me encontrar o funcionário que está associado àquele código.
E aí depois vem as informações aqui embaixo do código do funcionário e continua a mesma coisa. Bom, então, aqui o que acontece? Se a chamada vier ainda do servlet, que é quando tem essa aqui ação de igual a null, significa o que acontece? Eu vou pegar aqui do string. Opa, está no lugar errado. Vamos lá. Antes dos ifs, eu vou colocar um string ação igual a null. Isso é para fazer o seguinte, eu vou mostrar a formatação do HTML de acordo também com esse parâmetro do ação. Então o que eu coloco? Aqui, ação igual a request.getParameter, o ação. E aqui relembrando uma coisa agora. A gente está aqui com o initial context, ctx e tudo mais. Esses caras têm que ser feitos os imports que estão aqui na linha. Eu vou apagar aqui para vocês. Vamos ver que é o seguinte, a tela aqui vai ficar com umas linhas em vermelho e vai pedir para você adicionar as importações. Vai adicionando as que são necessárias. Então isso vai fazer que assim, com que o código aqui vão aparecer aqui as importações e eu possa tratar a ação. Então vamos lá, eu deixar aqui acelerado, depois eu vou explicando o que eu fiz aqui. Bom, agora explicando aqui as alterações que precisaram ser feitas. Uma coisa que eu senti falta aqui foi dos cargos. Então eu coloquei a chamada aqui para o facade e depois fiz uma lista de cargos que pega todos os cargos que estão no banco de dados, que é esse comando aqui. Eu fiz uma verificação se a ação continua sendo igual a nula. Isso significa que vai ser continuando mostrado o que estava sendo antes para o usuário. E tem aqui a parte do else. Bom, então tem aqui o formulário, que é para fazer a atualização dos dados. A primeira linha que interessa aqui seria o form action, que eles chamam o servlet para atualizar os dados do funcionário. Depois eu tenho aqui o campo do nome, que ele pega o getFunc. Ele se atribui a propriedade vela, que a gente vai ficar com ela selecionada. E vou utilizar a mesma coisa para o select. O select ele não trabalha com values, ele trabalha com a opção de selected. Bom, se você for comparar com a tela do cadastro, você vai ver que no caso aqui do ID cargo, é quase a mesma lógica, só que ela é um pouquinho maior. Aqui nas chamadas para você poder fazer a formatação, que é essa opção aqui do selected. Então vamos lá, como é que funciona aqui? Eu tenho aqui na primeira coisa, aqui dentro do for, eu percorro a lista toda. Aí depois eu faço para cada item na lista, eu verifico se o código do cargo que está marcado ali é diferente do código do funcionário, do cargo que está atribuído àquele funcionário. Se for, eu mostro uma opção normal, sem nada. Se for o caso contrário, aí eu jogo essa linha aqui embaixo que tem, a única mudança é o atributo selected, escrito. Que aí vai fazer com que na hora que você entrar com esse formulário para modificar as alterações, que ele seja colocado. Aqui embaixo tem um input aqui que tem o ID do funcionário, que seria um campo escondido, por isso que é do tipo hidden. E aqui eu vou trocar aqui o input para fazer a atualização do funcionário. Esse campo aqui escondido, ID funcionário, vai ser o parâmetro do ID, que é o código do funcionário que está sendo modificado, que vai ser enviado aqui para o servlet atualizar funcionário, que vai ser acionado, que vai ser bem parecido com esse servlet aqui do cadastrar funcionário. Voltando aqui. Então, eu vou ter que criar esse servlet. O que é que eu faço? Copio aqui o nome dele, crio novamente um servlet. Vou colocar aqui o finish para fazer a modificação.
E vou fazer as notificações necessárias aqui. Bom, aqui como a ideia do atualizar funcionário é quase a mesma do cadastrar, para reaproveitar bastante parte do código. Então, eu começo aqui. Eu tenho os endereçamentos para cada um dos JBs no servlet, que é através do anotação em @jb. Perceba que a forma, aqui no caso, é através da injeção desse comando aqui do @jb é bem diferente do que acontece com o JSP, que a gente faz através desse parzinho aqui, que seria o initial context, e a gente faz depois o lookup para fazer a busca dele. Então aqui de volta ao serverless, o que eu faço? A primeira coisa é resgatar os parâmetros que foram passados para os funcionários, que no caso a ID funcionário e a ID cargo são dois ITs que tem que converter para inteiros. Tem o nome que vem na forma da string, então mantém string mesmo. E uma coisa, eu tenho que fazer na verdade é encontrar o objeto cargo, então eu tenho que fazer aqui um facade para o find, e também tem que encontrar o objeto funcionário. Depois que eu achar, eu posso trocar o nome dele através do set nome, e atualizar o set cargo para fazer a modificação. Aqui no edit, depois que eu atualizei os dados, eu posso chamar o edit, que ele vai fazer o update dos dados do funcionário. E vou chamar aqui, definir um atributo, que são os dados do funcionário, ou seja, ele vai atualizar esse atributo e vai criar uma variável de sessão com esse nome, já com todos os dados do funcionário, que eu vou utilizar naquela página. E depois disso, eu continuo fazendo get request dispatcher para aquela tela do cadastro de funcionário JCP. Que no caso ele vai continuar mostrando a mensagem lá do funcionário. Vamos então fazer os testes aqui. Aqui uma coisa, se você fez que nem eu aqui, deixei a tela, ficou fora do lugar, vem aqui em refatorar, mover. Vou colocar o servlet junto com os outros servlets. Aí vou mover aqui para a pasta MVC Controller. Bom, você fazendo isso aqui, ele já renomeia, ele já modifica todos os imports que são necessários. Então já ele reajusta o código quando você faz a refatoração. Agora vem aqui em limpar e construir, no nome do projeto. Limpar e construir, implantar e testar. E executar. Então eu tenho aqui o usuário, né, o login, que seria o adivinha de mim. Vai continuar naquela tela de navegação, mostrando aqui normalmente o nome e o cargo do funcionário do que foram cadastrados. Só que não está aparecendo aqui o link para a tela. Vamos ver o que aconteceu. Voltar aqui no index.jcp. Deixa eu ver aqui. Na hora que eu fiz o href, esqueci de escrever o comando, onde vai aparecer aqui a lista do link. Se você mostrar aqui, está aqui o href mal formatado, ele não está fechando a questão do link. Então, vou ter que corrigir isso lá no código fonte. Só acrescentar aqui o final do comando. Bom, deixa eu escrever aqui atualizar os dados do funcionário, o link. Acertei aqui. E fazer novamente os testes. Deixa eu voltar aqui na tela anterior, que eu tinha colocado, fazer aqui o login. Agora sim apareceu a atualização dos dados. Na hora que eu clicar nesse link... Bom, na hora que eu cliquei aqui no link, ele aparece as informações para serem modificadas. O administrador do sistema, como
como nome do usuário, nome do funcionário, tem aqui o cargo dele como supervisor. Aqui acho que na hora que eu escrevi, o botão está com esse nome estranho, mas acho que deve ter errado a digitação na hora que eu escrevi. Bom, então vamos lá. Deixa eu corrigir primeiro essa parte da digitação. É só apagar aqui um funcionário aqui no meio, que ficou estranho. E aqui deixa eu ver uma coisa, eu vou olhar aqui o banco de dados para verificar quais são os valores que eu tenho. Pode ser que o seu banco de dados os valores estejam diferentes do meu por causa dos testes que foram efetuados. Então aqui nos funcionários, deixa eu procurar quais são os que eu tenho aqui, que eu não quero modificar o administrador do sistema. Eu tenho... tem esse cara aqui, o Otávio Augusto, e mais um administrador. Que eles estão associados também com... Tá aqui. Augusto Otávio e mais uma informação lá no nome do usuário. Bom, vou mexer com os dados deles dois ali. Voltando lá para... Vou testar de novo aqui o software. Sempre lá o limpar, construir, implantar e executar. Bom, então aqui agora eu vou alterar os dados do Otávio Augusto, né? Deixo aqui no nome do projeto e executar. Já fiz o deploy dele. Então vou lá, coloco o Otávio Augusto, usuário e senha, página de erro. Opa, acho que inverti aqui o login dele. Vamos lá de novo. Acho que é Augusto Otávio. Augusto Otávio, logar. Tá aqui. Ele existe com os dados de copeira. Eu vou atualizar aqui. Vou trocar para... Vou colocar Otávio Augusto César como nome do funcionário. E vou trocar aqui o cargo para eletricista. A mensagem aqui, como eu não alterei o cadastramento, continua aparecendo a mesma mensagem quando o funcionário é um cadastrado novo, mas isso significa que ele funcionou. Se chegou nessa telinha aqui, significa que os dados foram atualizados. Se eu atualizar aqui no banco de dados, está aqui o Otávio Augusto César e as informações ali que são os dados do eletricista, que é a mesma coisa que eu vejo ali no banco de dados. Então, se eu voltar aqui para a tela do login, tudo mais, atualizar os dados, na hora que fizer aqui o login de novo, já aparece as informações desse tal do Otávio Augusto César já modificadas. Bom, então na hora que eu faço aqui o login, o que acontece? Na hora que ele verifica que um login que um usuário já existe, se eu colocar aqui do caso do RH, o que eu quero? Ele aparece aqui os dados do funcionário do RH, o cargo RH e as informações. O que eu vou querer? O RH ele tem o código de cargo aqui do 5, aqui no meu banco de dados. Então eu vou trabalhar com esse código para fazer uma alteração. Bom, o que a gente tem aqui? Por que eu estou colocando aqui no caso desse, pode ser que o teu banco de dados seja um valor diferente. Mas o que a gente tem que fazer aqui, qual seria a seguinte situação? Depois que o cara faz o login aqui na tela de login, ele volta para o index. O que vai acontecer? Essas informações aqui no caso do funcionário, como o lerite e a exclusão de um funcionário do sistema, deveria ser mais uma função feita especificamente por um cara do RH. Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho aqui no getCargo, que eu consigo pegar a descrição do cargo, eu consigo fazer aqui uma modificação verificando se o código do cargo do cara é um funcionário do RH. Então, o que eu faço aqui? Essa parte aqui depois do lerite, eu vou acrescentar um código para aparecer algumas informações se o usuário que estiver acessando for um funcionário do RH. Vou deixar acelerado aqui enquanto estou escrevendo o código, depois eu explico o que foi feito.
Bom, o que eu faço aqui? Eu faço aqui no index, eu faço um if, onde eu vejo a partir do funcionário, eu vejo se o cargo dele, se o código do cargo dele é 5. Indica que ele é um funcionário do RH, aqui nessa linha. Ou seja, um objeto pega outro a partir deles. Feito isso, eu monto uma verificação aqui do lista funcionários. Aliás, eu monto um link para uma página onde vai ser apresentado toda uma listagem de funcionários. Criei a página aqui, que é o lista todos funcionários.jcp. E o que eu fiz aqui? Aqui, tem que fazer aquele endereçamento através do initial context, né? Porque eu vou utilizar uns facades. Funcionário facade lá é igual ff igual, lista funcionário. O find all, para que vai se voltar uma lista de funcionários. E o que eu faço aqui? Se a lista não estiver vazia, o que eu faço aqui? Se a lista estiver vazia, a primeira verificação, vou mostrar para ele uma mensagem falando que não há funcionários cadastrados. E isso dá para fazer através dessa propriedade isEmpty do campo da lista. Aí tem aqui a mensagem que não tem funcionários cadastrados no banco de dados. Caso contrário, se a lista não estiver vazia, eu vou fazer um for que vai procurar cada funcionário que vem nessa lista, pego as informações particionadas dele e coloco um nome e um nome associado a um link, isso vai ser uma chamada para um servlet chamado excluir funcionário. E esse servlet vai receber como parâmetro um ID funcionário igual o código do funcionário que eu pego do próprio objeto, através das tagzinhas. Ou seja, isso aqui, dependente do número de funcionários que tiver no banco de dados, esse href vai sempre chamado para o mesmo servlet, todos eles vão ser direcionados. E tem que fazer agora a codificação desse servlet. Copiei o nome, escrevi lá colocar ele na pasta correta aqui desta vez, e vou fazer a codificação dele. Bom, a ideia por trás aqui do excluir seria a mesma coisa, quase igual ao do alterar. O que vai ter que fazer? Fazer um endereçamento aqui para o funcionário facade. E aqui dentro do post request eu vou apagar todos esses out.printlns e fazer aqui a codificação. Basicamente é pegar, resgatar o ID do funcionário, que é o inteiro, né? Como ele vem na forma de um string, eu vou ter que converter esse cara para o inteiro, então eu faço aqui o parseInt dele. O único valor é só copiar aqui o ID funcionário, o valor do parâmetro, para poder evitar erros posteriores. Bom, basicamente a ideia é que eu vou acionar o facade, que ele tem o método remove, que seria a exclusão do registro no banco de dados. Então eu vou lá colocar remove, ff.remove. Bom, o remove, ele espera uma entidade para fazer a exclusão dela, então você não pode usar diretamente o ID. Então, antes de você utilizar, o que você precisa fazer? Opa, sai. Um ff.find, que ele vai selecionar o objeto associado a esse ID do funcionário. Então ele primeiro vai fazer o find para selecionar o objeto, encontrou o objeto, vai pedir para fazer a exclusão dele através do remove. Aí depois que eu preciso fazer, é só fazer um request.get request dispatcher. Eu vou chamar de novo aquela página do listar todo mundo, né? Só fazer aqui, eu copiar aqui o nome, .jsp. Tá ok? Então isso aqui já... Então mais ou menos a ideia é essa. Você faz a seleção para encontrar o objeto e pede para o remove fazer a exclusão dele. Então vamos lá, fazer aqui o limpar e construir, o implantar e executar para testar de novo. Vamos clicar aqui em executar. Vamos fazer aqui a verificação. Testar aqui com o funcionário do RH, né?
Bom, antes de testar aqui com o RH, deixa eu fazer um teste aqui com o admin. Admin, logar. Bom, a tela não aparece do jeito que estava antes, então tá certo. Se eu colocar aqui, ou seja, o sistema não mexeu. RH, aparece agora listar todos os funcionários. Com erro de escrever aqui no finalzinho, vamos lá. Aparece administrador do sistema, funcionário do RH, Otávio Augusto César e mais um administrador. Se eu clicar aqui no excluir, sumiu o Otávio Augusto e mais um administrador também excluiu. Ou seja, a exclusão está funcionando. É mais simples de ser montada até do que o próprio atualizar por si. Ou seja, agora que uma coisa que é talvez interessante, aí você pode ver talvez o uso da API de persistência, que é o framework. A gente não fez um select, um comando select, ou update, ou excluir, ou delete para pegar os caras. A gente sempre mexe através dos relacionamentos, que nem aqui, get funcionário, get cargo, get código do cargo. Ou seja, ele verifica para mim qual é o cargo que está associado ao funcionário, e a partir dessa variável do get do código do cargo, eu consigo verificar todas as informações do cargo que está associado ao funcionário. E isso funciona através do mapeamento que a API de persistência faz entre as entidades do banco de dados. Do mesmo jeito que, então, aqui, no caso aqui do teste, a gente está fazendo a verificação pelo código, né? Mas você poderia fazer qualquer informação que tivesse dentro da classe do cargo, você poderia fazer. Ou seja, no caso, aqui está uma das vantagens do framework. Em vez de você usar vários selects, várias queries para fazer, ele já vai atualizando esses valores na memória. Outro tipo aqui, por exemplo, outro exemplo é quando você faz aqui a listagem de quantos funcionários estão associados a um usuário, que seria também um count no inner join. Ou seja, isso, e aqui novamente aqui do funcionário get cargo, ou seja, ele muda o framework, no caso da API de persistência, ele gerencia as conexões do banco de dados e faz os selects para você automaticamente. E os outros comandos insert, update, delete, a mesma coisa. E tudo isso por causa desses comandos aqui do join column, manage one, que você tem no caso aqui um cargo para um funcionário tem um cargo associado, que aqui você tem muitos funcionários para cada cargo, que aqui é o relacionamento que ele está explicando. Você tem também lá dentro do... Se eu olhar aqui na tabela do cargo, ele fecha o mapeamento com essa opção aqui. Um cargo para muitos funcionários, que está mapeado através daquela variável do cargo, que vem definido na classe funcionário. E através desses mapeamentos, o que acontece? Quando você ou o cara faz o login, automaticamente todas aquelas informações que estão associadas com ele, você consegue pegar dos objetos. E os facades você vai utilizando para executar os controles. Então isso demonstra um pouco a vantagem desses frameworks. A gente aqui só trabalhou praticamente com o framework de banco de dados. Mas tem outros frameworks, design patterns que você pode utilizar. A parte dos frameworks é que você tem que seguir uns procedimentos, que nem por exemplo aqui, você sempre tem que fazer a localização dos facades para poder utilizar a API de persistência. Do mesmo jeito que você tem que ter as classes de entidade para indicar quais são as tabelas do banco de dados. Só que, fazendo isso, você aprendendo a controlar esses mecanismos, o framework ele faz o seu trabalho de infraestrutura, que é mais ou menos o que eles são executados. Que nem, por exemplo, aqui, depois que você fez o endereçamento, você tem a seleção ao find all, por exemplo, que faz o select asterisco from. E assim com todos os outros. Então, dessa vez eu vou ficar por aqui. E no próximo vídeo, quem sabe a gente finaliza a parte do cálculo de horas do espelho de ponto. Abraços e até a próxima!